Nessa! Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Conhecer hoje mais uma palestrante da Jornada Rebelião Saudável. Vamos lá! Boa noite, Neide! Boa noite! Oi, Ana! Oi, Lu! Sejam bem-vindas. Rapaz, a mulher boa noite. Virtual demais. Tudo bom? Pensa num corre que foi hoje. Imagino. Agora tudo ótimo. Tá todo mundo, todos nós estamos correndo muito, né, ultimamente. Nossa, gente, verdade, né? A gente também precisa, às vezes, dar uma puxada no freio, né? E parar um pouquinho também. É verdade. E você, como é que tá de casa nova? Ah, não poderia estar mais feliz, né? Que coisa maravilhosa. Fiquei muito feliz por você. Que coisa Pois boa. nós também estamos muito felizes. É claro que assim, a gente ainda não conseguiu tirar tudo das caixas, não sabe onde está nada, e isso aqui é uma loucura, né? Mudança sempre isso é normal. Essa é a parte normal da mudança. É. Olha, muitas coisas aí para dando boa noite. Verônica. Legal. Oi, Verônica. Boa noite. Suas seguidoras fiéis estão aí. É. As nossas, né? Não é? Ei, mulher, me conta, cadê meu amigo Will, que não aparece? Pois é, o William tá te devendo uma live, né? Tá me devendo uma live, sim. Eu quero ver se a gente não vai conseguir fazer essa live. Vai, com certeza vai. Agora que tá começando a entrar tudo nos eixos. Coisa boa. Uma hora a gente consegue. Vai dar certo. Tem que vencer a timidez também. Não é? Mulher, vamos falar um pouquinho. Você quer começar por onde? Você quer começar pela jornada ou você quer começar pela predominância estrogênica? Já pode falar da jornada, já. Convidar Vamos falar da jornada, então? Fica à vontade. Né? Então, inclusive, tem surpresa em primeira mão para o pessoal que está aqui na live, né? Mas me conta como foi receber o convite para fazer a parte da jornada. Antes de me contar como é o convite. Quem é a Sara? O pessoal conhecer um pouquinho você, né? Quem não conhece ainda, que eu tenho certeza que a maioria aqui já conhece. Quem é a Sara? Como é que ela se meteu nesse mundo de internet? O que foi que fez toda essa carreira surgir? Conta aí pra gente. Na verdade, é quase que uma transição de carreira sem ser uma transição de carreira, né? Porque eu ainda estou insistindo em manter as duas profissões ali. Tá tudo muito difícil ainda de tomar uma decisão, porque é impossível você dar conta de tudo, né, Henrique? É impossível. Uma hora mais cedo ou mais tarde você tem que decidir qual caminho que você vai seguir. É verdade. Né? E assim, eu já contei várias vezes a minha história aqui pro Henrique. Teve um dia que a gente teve 2 horas de live, né? Essa live existe ainda em algum lugar, né? Existe. Todas as lives estão lá no IGTV, no podcast, tá em tudo que é canto. Contei toda a minha história. Eu sou nascida e criada aqui em Cianorte, Paraná. Sou formada em Educação Física e tenho uma escola de dança aqui em Cianorte também, o Balé Sara Coelho, que ainda existe. Que ainda estou tentando firme e forte manter tudo funcionando. Cada dia trabalho menos por lá, cada dia eu fico mais na parte de administração mesmo da escola e cada dia mais os outros professores estão ministrando as aulas, montando os espetáculos e tudo mais. Porque eu tenho vivido essa transição de carreira na minha vida para a nutrição. Eu nunca tive intenção de ser nutricionista e provavelmente não serei. Não tenho esse objetivo na minha vida, mas por conta de ser portadora da síndrome de ovários policísticos também, que além de tudo, tenho mais esse currículo, né? Ser portadora de uma condição fisiológica. Tem mais essa no meu currículo. Como eu sou portadora da síndrome de ovários policísticos, eu tenho uma história de vida, né? Assim, que é muito comum a todas as portadoras da síndrome de ovários policísticos que não conhecem o lado de cá e que não fazem o tratamento correto, porque a síndrome de ovários policísticos, ela não tem cura, ela tem controle, é diferente de cura. Se você tem um estilo de vida próprio para você controlar a condição,
você vai manter ela sob controle. Se você tiver um estilo de vida comum, a maioria das pessoas que vivem na Terra, que são na Terra, eu digo que nesse século que a gente está vivendo hoje, né, na atualidade, que não tem esse estilo de vida mais ancestral, que é o estilo de vida que o Henrique Altran prega, que a gente está todos os dias aqui tentando alertar o maior número de pessoas sobre o caminho que a humanidade está trilhando, né, para tentar resgatar o máximo de vidas o possível. Então, assim, você é um pouco pior do que para uma pessoa comum que não tenha condição. Se já é ruim viver um estilo de vida ruim para qualquer pessoa, vamos supor assim que o William, que é homem, que não tem problemas hormonais, que é uma pessoa saudável, se ele viver um estilo de vida normal de todo mundo, com 60 anos ele vai ter diabetes, vamos dizer assim. Né? É o que todo mundo está fadado, né? Nesse estilo de vida hoje em dia. Vai desenvolver um diabetes tipo 2 aos 60 anos. A portadora da SOP, não. Se ela manter o mesmo estilo de vida padrão das pessoas comuns, com 20 anos ela vai desenvolver o diabetes tipo 2, não é aos 60. Então, ela já tem uma predisposição genética a adoecer mais rápido. Entendi. Que foi o que aconteceu comigo. Em 2014, eu comecei a desenvolver obesidade e aí eu fiquei muito obesa mesmo, cheguei a pesar mais de 100 quilos e desenvolvi o diabetes tipo 2. E aí foi estudando sobre o assunto que eu comecei a ter um novo estilo de vida e consegui emagrecer 38 quilos e consegui colocar a minha condição em remissão. Mas até então eu não queria trabalhar nessa área, eu só queria estudar para o meu próprio conhecimento, para o meu próprio tratamento. E eu comecei a compartilhar sobre isso nas minhas redes sociais, porque desde quando o Orkut chegou, desde quando a internet virou... Assim você denuncia a nossa idade. Desde a época do Orkut, eu tava lá na rede social. E até na minha cidade, aqui em Cianorte, eu sempre fui muito taxada de falar demais nas redes sociais, que eu sempre me expunha muito, que eu tinha que me reservar, que eu não deveria ficar me expondo tanto. E eu era assim, Orkut, Twitter, passou um carro na rua, tava eu lá passou um carro na rua agora. A Cianorte é uma cidade pequena? Sabe? Cianorte tem 80 mil habitantes. Ah, é pequenininha, que legal. Cianorte tá no fim do mundo. Então todo mundo te conhece aí? Eu acho que sim. Eu acho que aqui em Cianorte todo mundo me conhece. Eu tenho praticamente certeza que sim. E assim, sempre fui conhecida aqui por conta da escola também, né? Do Balé Sara Coelho. Muita gente me conhece no Brasil por conta do Balé Sara Coelho, que é a minha escola de dança aqui. Uhum. E eu nunca tive muitas papas na língua, então eu sempre fiquei ali na internet colocando informações aleatórias, filosofias de vida, as coisas conforme eu ia aprendendo, eu ia compartilhando. E sempre fui assim, de me expor, de expor a minha vida. E eu sempre fui muito criticada com isso. A minha mãe já me ameaçou me deserdar. Recentemente a minha mãe começou... Sim, recentemente a minha mãe começou a compartilhar conteúdo também na rede social sobre finanças e sobre religião, que é um tema que ela gosta muito, né? E ela fez uma live e ela pediu perdão publicamente. Oi, olha só, que legal. Ela pediu perdão publicamente porque ela nunca imaginou que ela estaria fazendo uma live, né? Porque eu sempre fui muito criticada por famílias e amigos, assim, de falar. E quando eu comecei o meu processo, não foi diferente. Porque quando eu fui para Irlanda, eu estava lá falando de tudo que eu estava vivendo. Então, sempre, tudo que eu estava vivendo na minha vida, eu estava ali. E é engraçado que eu falei isso ontem nos meus stories. Eu sou uma pessoa que eu amo pessoas virtualmente. Porque pessoalmente eu não saio de casa, eu não vou em festa, eu não gosto de ter mais que 5 pessoas já me dá uma agonia, uma angústia, sabe? Mas eu gosto muito de me relacionar com as pessoas. Só que aqui no meu espaço, sabe assim? Então é engraçado isso, né? E aí eu comecei a compartilhar o meu processo do meu emagrecimento, o que eu estava comendo, o que eu estava fazendo, os livros que eu estava lendo, os artigos que eu estava estudando.
E como foi algo muito revolucionário, assim, foi algo muito impactante na minha vida, porque era gritante, né? As imagens têm registros para mostrar. Era gritante como foi o meu emagrecimento, como foi o resgate da minha saúde. E aí eu comecei a falar de emagrecimento, da síndrome de ovários policísticos, de depressão. Porque o pior de tudo no meu caso foi a depressão, foi a confusão mental que eu tinha, os pensamentos suicidas e tudo mais, né? Então eu comecei a falar e as pessoas começaram a chegar. Só que o que acontece? Eu era educadora física, que nem ligava para educação física, porque o meu lance sempre foi o balé, sempre foi a dança, falando de nutrição. E aí o povo começou a cair matando. Você não pode falar de nutrição, porque você não é nutricionista e não sei o quê. E aí eu, adulta, casada já, minha mãe bateu na minha porta. Ó, é o seguinte. E eu sempre falei, não vou fazer faculdade de nutrição, não vou fazer faculdade de nutrição. E a minha mãe falou, não, você vai fazer faculdade de nutrição, sim. Eu consegui uma bolsa para você. E mesmo eu falei, mas eu não quero ser nutricionista, eu vou fazer faculdade para quê? Aí ela falou, não, estudar nunca é demais. Começa. Se você não quiser terminar... Nesse ponto eu tenho que concordar com a sua mãe. Então, e aí estou eu aqui, uma quase nutricionista já para Você se forma quando, Sara? Eu acredito que no meio do ano que vem, porque eu eliminei 6 meses, né, por conta da educação física. A educação física conseguiu antecipar muita coisa. Conseguia antecipar. Então, até o meio do ano que vem já estarei formada. E assim, só nota alta, porque é tão tranquilo para mim. E eu tenho dificuldade de aprendizado, já falei isso várias vezes. Eu tenho muita dificuldade de aprendizado. Melhorou muito, né? Depois do estilo de vida, da dieta, os pensamentos começaram a se reorganizar na minha cabeça. Eu pensava assim, encarar outra faculdade, eu pensei, não vai dar certo isso. Só que eu tenho facilidade com o assunto, né? Então, Sim. Então aí fica mais fácil. Foi. Aproveitando que você está fazendo, você faz faculdade presencial ou é online? É semipresencial. Tem algumas aulas presenciais e algumas aulas online. Como é a Sara em sala de aula com os outros alunos perturbando, querendo que você coma aveia? Me conta aí como é. Demência. Eu fingi demência, mas assim, não dá para fingir tanta demência, porque como você falou, em Cianorte todo mundo me conhece. Todo mundo me conhece por conta do balé. Tanto que quando eu criei esse perfil, Sara Gagliardoni, eu coloquei o sobrenome do William, que é Gagliardoni, que é o sobrenome do meu marido. Que eu tenho 2 perfis. Eu tenho o perfil Balé Sara Coelho, que sempre fui eu lá também, porque Meu nome, vou falar aqui para quem não sabe, Sara Carolina de Souza Coelho Gagliardoni Moraes. Nome de rainha, de imperadora do Brasil, né? Para quem não me conhece, esse é meu nome, dá um testamento praticamente. E aí, assim, sempre tive um outro perfil, Balé Sara Coelho. E aí, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, eu fiz um perfil pessoal. Na verdade, quando eu fui para Irlanda. Quando eu fui para Irlanda, eu falei assim, eu quero começar a falar sobre viagem, né? Que a gente viajou pela Europa, tudo. Falei, eu quero começar a falar sobre isso, então eu vou separar o perfil, porque todo mundo me conhece em Cianorte pelo balé. Mas aí vai ficar muito esquisito eu postar no Museu de Louvre, né? Nada a ver. Apesar de que tinha muita coisa de balé que eu fui visitar lá fora também, que eu acabava colocando nos 2. Mas foi por isso que eu separei o perfil, porque a gente tinha ido embora do Brasil. E aí, quando nós retornamos para o Brasil, eu continuei falando naquele perfil como um perfil pessoal, né? E falando, não tinha intenção de ser um perfil profissional. Nunca tive intenção de vender curso, de trabalhar com essa área. É isso que eu ia te perguntar. Sempre que você começou a falar, por exemplo, de viagem e tal, era uma coisa porque você gosta de falar sobre, né? Não era nada focado em nada comercial, né? Não, porque assim, a minha profissão era o balé, era a minha escola, era o balé. Quando a gente retornou para o Brasil, juntou com a pandemia. Porque foi bem assim, a gente voltou, tanto que não era para a gente ter voltado pro Brasil. A gente veio para o Brasil, para o espetáculo do fim do ano da minha escola, e a gente ia voltar para Irlanda. Aí explodiu pandemia, fecharam os aeroportos, tudo, e a gente decidiu ficar.
E aí a gente decidiu ficar aqui no Brasil. E aí quando a gente decidiu ficar, foi bem complicado, na verdade, né? Porque nem vou entrar muito nos detalhes, senão já a live hoje vai 3 horas, igual aquela da outra vez. Mas assim, o que acontece? Eu não tinha mais a minha casa, porque quando eu decidi ir embora do Brasil, eu praticamente dei a casa que eu morava para minha irmã. Falei, vem morar aqui, que eu morava no balé antes, né? Falei, vem morar aqui, tá? Tem espaço, né? A minha irmã morava com a minha mãe tinha casado de novo. Então eu falei assim, vem pra cá. E aí, quando eu voltei pro Brasil, o William morava em Maringá e eu morava em Cianorte. Que antes da gente se casar, um morava numa cidade, vamos morar onde? Aí eu fiquei morando 7 meses na casa da minha mãe de favor, que foi assim, minha mãe que me perdoe, mas foram os piores 7 meses da minha vida. Não porque ela é uma pessoa ruim, ela é maravilhosa, mas eu sentia que eu tava incomodando, Claro, sabe? Eu sou adulta, tô morando de favor na casa da minha mãe. E aí tudo foi acontecendo, né? E a gente queria muito ter nosso canto, construir nossa casa. Só que pandemia veio ferrando com tudo. Enfim, depois de 3 anos, agora eu consegui a minha casinha e tô morando aqui, eu e o William. muito E aí bom. eu não tinha essa intenção de vender cursos online, nem nada sobre essa área. Nem trabalhar na nutrição e nem mesmo ser nutricionista. Não queria mesmo. Só que as coisas começaram a fugir do meu controle, assim. Porque daí veio a pandemia. E a minha escola de 400 alunos que eu tinha no balé passou a ser 22 alunos. Nossa. Eu com 7 professores na minha escola para pagar salário para eles. O William trabalhando para me sustentar e me ajudando a pagar os salários dos meus professores. E aí, assim, eu tava ali falando desse assunto. Um monte de gente, o povo começou a me pedir. Até, da aula, da mentoria, da curso. E aí foi onde eu comecei a me envolver com essas coisas. E aí foi onde eu encontrei o John, que me apresentou você. Daí, aí quando eu entrei na primeira jornada da rebelião, eu ficava assim, meu Deus, já pensou um dia eu poder ser palestrante da jornada? Que legal, que legal. Henrique, realização de um sonho. Só isso que eu posso dizer. Realização de um sonho. Não, e assim, eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite, porque é um tema muito relevante para os dias de hoje, né? O tema que você vai falar. E fala um pouquinho sobre a tua palestra. Você já está montando? Como é que tá a preparação? Eu sei que falta muito tempo ainda, né? Mas na verdade, a palestra já está toda na minha cabeça, desenhada, e agora falta colocar para o papel, porque eu sou idosa também, eu gosto do papel. Esse negócio de escrever no computador, não. Primeiro eu passo tudo para o papel, aí depois eu vou querer montar os slides tudo certinho para ficar uma palestra bem à altura mesmo. Mas vai ser com certeza sobre a síndrome dos ovários policísticos, que inclusive é um assunto que tem muito tabu entre as portadoras. Ontem eu recebi uma mensagem, uma pergunta num comentário num post, que eu mostrei pro William e a gente deu risada. Só que daí, depois de dar risada, eu engoli seco, assim, e vi como que as pessoas não sabem. As próprias portadoras não sabem. Que a pergunta era a seguinte: é possível uma mulher virgem ser portadora da SOP? Isso só mostra pra gente. É engraçado na hora que você sabe. É engraçado, mas é um desconhecimento mesmo, né? Mas você percebe que todo mundo pensa, tanto as portadoras quanto o público leigo, pensa que síndrome de ovários policísticos é uma condição do seu aparelho reprodutor feminino. É uma doença, ou pode ser uma doença sexualmente transmissível, ou é uma doença dos ovários. E ela não é uma doença do aparelho reprodutor feminino. Ela é uma doença endócrina e metabólica. Muita gente pensa que vai fazer uma cirurgia. Ah, eu tenho cistos nos ovários. É só fazer uma cirurgia. Tirar os ovários. Tirar os cistos dos ovários. O problema não são os cistos nos ovários. Porque os cistos, eles são um sintoma. E por conta de ter esse sintoma, foi dado um nome para a doença. Mas o que causa esses cistos? O que causa é o descompasso hormonal. E aí que entra o tema da live de hoje. A gente fala tanto sobre insulina, resistência à insulina, resistência à insulina, que está atreladíssima à síndrome dos ovários policísticos, mas existe também a predominância estrogênica.
E tanto a predominância estrogênica quanto a insulina, tanto o estrogênio quanto a insulina, são hormônios. Você não faz cirurgia em hormônios. Não tem como operar hormônios. Uhum. Porque hormônios, eles são produzidos. E eles são produzidos no nosso organismo por causa do nosso comportamento. Certo. Você não opera comportamento, porque ainda não tem jeito de fazer transplante de cérebro, né? Não que eu saiba. Então, é tudo aqui, é comportamento. E o que que seria, Sara, a predominância estrogênica? A Se você fosse definir. Predominância estrogênica, o que que é? Nosso corpo, tanto das mulheres quanto dos homens, tá? Rapazes, que vocês também podem ter predominância estrogênica e fica pior ainda pro lado de vocês. É verdade. É verdade. Então, assim, tanto as mulheres quanto os homens podem ter a predominância estrogênica. E o que que é ter predominância estrogênica? Nosso corpo, ele produz hormônios. A gente produz mais de 150 hormônios. Não dá pra gente falar todos eles, explicar sobre todos eles nessa live. Mas as mulheres produzem alguns mais que os homens e os homens produzem mais que as mulheres. Tanto que a gente fala que o estrogênio é um hormônio da mulher, mas o homem também produz. E a gente fala que a testosterona é um hormônio do homem, mas a mulher também produz. Perfeito. E a gente tem que produzir. Os dois sexos têm que produzir esses hormônios. Só que cada qual na sua quantidade ideal ali para você. Predominância estrogênica nada mais é do que uma mulher ou um homem, qualquer que seja, no caso do homem, um homem que vai produzir no seu corpo mais estrogênio do que a própria testosterona, que deveria ser o hormônio que iria ser predominante no homem. E na mulher, pode falar? Não, eu ia te perguntar se chega a superar a quantidade de testosterona. Pode superar. E aí é mais preocupante ainda. E no caso da mulher, a predominância estrogênica é quando ela produz mais estrogênio do que progesterona. Certo. Tá? Então, assim, tem nível de progesterona, às vezes é baixíssimo, mas aí ela vai ter mais estrogênio do que progesterona. Porque o que que acontece? A mulher, diferente do homem, por isso que a gente fala que mulher é meio louca, né? O homem, até fiz um vídeo um tempo atrás, eu e o William, ele no sofá, e eu subia, e ele tá aqui no meu stories, vou tentar achar depois e postar nos stories. Eu lembro desse vídeo. Você lembra desse vídeo? O que acontece? O homem, ele é isso aqui, né? Ele é estável o mês inteiro. É pra ser, pelo menos. É pra ser estável. A mulher, ela tem um ciclo menstrual. Então, cada fase do seu ciclo vai ter um hormônio que vai estar maior em evidência do que o outro. Então, existem fases do ciclo menstrual que, sim, é mais importante a gente ter mais estrogênio. Em outras fases, a gente tem que ter a progesterona. Porque a progesterona, ela é um hormônio, é um ansiolítico natural. Então, ela é, inclusive, um relaxante muscular. Ela é muito importante até mesmo na gestação, para que não haja abortos espontâneos. Porque se o músculo se contrair demais, ou, né, pode perder o bebê. Então, ela é super importante durante a gestação para manter esse músculo mais relaxado, vamos dizer assim. Por isso, inclusive, que as grávidas têm muito enjoo. Porque por conta de muita progesterona, os músculos do trato gastrointestinal e, né, esôfago e tudo mais, eles ficam relaxados. E daí volta. Entendi. Daí dá azia, tem tudo isso. Entendi. Então é por conta disso também. Interessante. Então a progesterona, ela tem um papel importantíssimo na mulher, que é manter ela mais calma, manter ela mais de boas, não ser uma pessoa tão estressada, ter os seus músculos do corpo mais relaxados também. Então é um ansiolítico natural. Quando você tem uma predominância estrogênica, ou seja, a sua progesterona está sempre lá embaixo e o seu estrogênio está sempre lá em cima, nós teremos uma cascata de problemas. Certo. Uma cascata de problemas que vão acontecer. E aí a gente vai ter sintomas. E os sintomas são dos mais diversos, desde dor de cabeça, de ansiedade, de depressão, de
cortisol também lá nas alturas. O cortisol já vai prejudicar a aldosterona, que é outro hormônio importante também. Outro hormônio que também vai agir nessa questão. Testosterona, enfim, vai virar uma bagunça danada. E então, quais seriam... cara, só para poder entender e ver se o pessoal está acompanhando a gente. Durante o ciclo menstrual, o início do processo, vamos dizer, logo após a descida da menstruação, primeiro, né, a partir do momento que começa a menstruação, a gente tem um aumento do FSH, consequentemente um aumento do estrogênio, né? Esse estrogênio atinge um pico e estimula a liberação estimula a ovulação, hormônio luteinizante, progesterona. A cascata é mais ou menos essa sequência. Então, lá no final do ciclo, a progesterona dá uma queda natural, que é o que promove a descamação do útero. Nesse caso, da pessoa que tem uma predominância estrogênica, esse estrogênio ele não cai. Ele fica lá em cima o tempo todo. Entendi. E, inclusive, isso vai ser um fator crucial para irregularidade menstrual, porque daí existem mulheres que nunca vão menstruar na vida, outras que ficam com aquele ciclo que não acaba nunca. Entendi. E aí ela não consegue ovular, aí ela não consegue engravidar, aí ela pode ter síndrome de ovários policísticos. Nos homens vai ter aquela mama. Ginecomastia. Homem que tem peitinho, pronto. Ele tem predominância estrogênica. É um sintoma assim, que você vê logo de cara. E no caso do homem, tem a obesidade influencia bastante, porque a gente sabe que dentro das células de gordura tem a aromatase, né? Que transforma o hormônio masculino, a testosterona, em estrogênio. Né? Então, aí você já tem um agravante. Né? E aí que tá. Porque aí quais são as causas da predominância estrogênica? O que causa isso? E o que a gente faz para evitar a predominância estrogênica? E esse fator foi um fator muito importante que você falou, que é muito comum nos homens e nas mulheres. Quando você tem obesidade, a predominância estrogênica pode levar à obesidade e pode ser causa da obesidade. Por quê? Porque a gente produz estrogênio no tecido adiposo. Quais são as únicas formas de produzir estrogênio? As únicas formas que o nosso corpo vai produzir estrogênio. Vai produzir estrogênio nos testículos dos homens, vai produzir nos ovários das mulheres e vai produzir no tecido adiposo. Então, tecido adiposo produz estrogênio. Quanto mais células de tecido adiposo, a maior for sua célula de tecido adiposo, porque assim, os adipócitos a gente tem um número X, né? Você desenvolveu lá na infância, não tem essa de fazer mais adipócitos. É o mesmo número, mas ele vai estar ou mais cheio ou mais vazio. Quanto mais cheio ele estiver, mais a gente vai ter estrogênio. Mais produção de estrogênio a gente vai ter ali. Então, essa é uma forma. A mulher tem obesidade, ou ela já está com predominância estrogênica, ou ela vai desenvolver predominância estrogênica. Entendi. E aí vai... Então, assim, não tem como. Gente, não dá para romantizar a obesidade. Não dá. Não dá. Eu sei que é tudo muito lindo, a filosofia é maravilhosa, tem toda uma questão política que envolve também essa questão. Não é diferente de você não entender que a obesidade é uma doença de difícil tratamento e que não é tão simples emagrecer. Beleza, isso aí eu entendo. Eu fui obesa. Tô falando dizem que a gente que é profissional, a gente pode falar porque a gente não vive na pele. Eu vivi. Eu pesei mais de 100 quilos. Eu sei o quão difícil é. Mas aí romantizar e dizer que a gente tem que se aceitar e se amar do jeito que você tá, não dá. Porque isso vai te gerar uma série de problemas mais sérios, mais graves. E um deles é a predominância estrogênica. Porque o tecido adiposo produz estrogênio. Qual que é a outra forma da gente produzir estrogênio? Nos nossos ovários e os xenoestrógenos. Xenoestrógenos. E aí, esse ponto é um ponto importante, porque assim, eu já vi muitos profissionais super conceituados que eu admiro pra caramba, que eu sigo, que eu respeito, que eu já comprei curso, falando que a única coisa que você tem que se preocupar é em esquentar o marmita no micro-ondas, se for de plástico. Do resto, é só falação para vender curso. Né? Quando você fala assim de usar um desodorante, de usar determinados tipos de maquiagem,
cuidar com os disruptores endócrinos que estão em todo lugar, a gente não vai se livrar, porque nem a água que a gente bebe hoje, ela não é mais limpa como antigamente. Não adianta ficar estressado querendo se livrar, não vai rolar. Não adianta se estressar, querer se livrar, não adianta também ficar uma neura, né? Porque aí você se preocupa num nível que você não... Eu não saio de casa mesmo, mas assim, você se preocupa num nível que você não vai mais sair de casa, que você não vai mais se relacionar com as pessoas, que você vai ser o chato da roda, vai querer dar sermão em todo mundo. Não é isso. Mas aí a gente tapar os nossos olhos e fingir que tá tudo bem, sabe? E eu ouvi da boca de médicos, de profissionais que isso aí é coisa de charlatão, que a gente não tem que... Tem estudo, gente, tem ensaio clínico randomizado mostrando que os que existem, os disruptores endócrinos, e que eles estão por aí, e que as portadoras da síndrome dos ovários policísticos, se elas querem entrar em remissão, elas têm que cuidar. Pois eu acho que o que acontece muito, sabe, Sara, é que as pessoas, esses profissionais que você está citando, eles desprezam o poder do acúmulo que pode acontecer. Porque não é o desodorante que você usa uma vez de manhã e que à noite você toma banho e está resolvido. Só uma baforadinha não vai estar isso. Mas se você usa o desodorante, você passa maquiagem, né? Você come soja, você tem soja em absolutamente todo lugar. A gente sabe que a soja tem disruptores endócrinos e fitoestrogênios. A gente tem a água que a gente bebe. Aí, a mesma pessoa que fez tudo isso toma a água mineral que é embalada na garrafinha de plástico. E aí, mas isso não é problema, porque a garrafinha de plástico está na geladeira. Ela está na geladeira, mas ela foi transportada num caminhão, não sei quantos quilômetros sob o sol. Então, quer dizer, você soma um pouquinho de cada um, e aí você tem um então, né? Você tem uma situação onde você está sofrendo uma disrupção endócrina gigante por conta de uma grande quantidade de disruptores que você está ingerindo ou passando na sua pele ou outros problemas, né? É um pouco fora da questão da predominância estrogênica, mas eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela fez uma consulta e ela estava com intoxicação, se eu não me engano, não era arsênico, era algum mineral que ela estava com intoxicação, esqueci o nome do mineral agora, e que era da maquiagem. Aí você fica, mas você passa tão pouquinha coisa. Gente, mas é o pouquinho que você passa todo dia. Se é uma coisa que o corpo não tem capacidade de excretar, não tem capacidade de jogar fora com a mesma velocidade que você coloca para dentro, vai haver acúmulo, não tem jeito, né? Então não dá para dispensar, é claro, como você mesmo falou. Não dá para a gente se estressar para se livrar, porque senão você vai trocar o estresse pelo outro. Você troca o estresse dos disruptores endócrinos pelo estresse psicológico de estar evitando tudo, né? Mas também não dá para você desconsiderar por completo. E a gente tem que falar sobre isso, principalmente porque nós temos esse poder de influência, querendo ou não. E esses profissionais, eles não podem fechar os olhos para isso. Eu indico fortemente que quem está na live, anote isso. Assista o filme Dark Waters. Eu não lembro o nome em português, acho que é... Você lembra, amor, o nome do filme? Não. Dark Waters? Dark Waters. Significa águas escuras, mas não lembro a tradução em português. Vou procurar aqui. Eu indico fortemente que quem está na live, quem está ouvindo essa live hoje, assista esse filme. Ele é um filme que é baseado em fatos reais. E ele mostra claramente o que eu estou tentando explicar. Ele mostra claramente. Porque muitas vezes a gente não está querendo se preocupar, porque a gente não pode ser terrorista, porque o profissional também... ele só quer vender curso, ele só fala isso para assustar as pessoas. Não é esse o objetivo. O objetivo é conscientizar para que a gente possa saber as coisas. Porque o problema não é fazer certo ou errado. Ontem mesmo me perguntaram na caixinha. Mas você não come nada de errado? Gente, não é questão de comer certo ou errado. A gente tem que saber as coisas. E aí fazer escolhas. Exatamente. Lógico que eu vou tomar minha cerveja de vez em quando, muito raramente. É lógico que eu vou comer um negócio diferente. A gente não é um ET. E assim, dos disruptores endócrinos, por exemplo. Eu tô aqui maquiada, eu tô com a unha feita, ó. Esmalte libera disruptores endócrinos, eu tô com a unha feita. Mas eu sei que eu tô intoxicando meu corpo e eu aceito. É diferente de você... Exato. É diferente de você querer tapar o sol com a peneira e fingir
que tá tudo bem quando não tá. Esse filme, Dark Waters, o que que ele fala? Ele fala sobre a panela de Teflon. Hoje, no mundo, todas as pessoas que habitam a Terra têm pelo menos 1% do seu organismo intoxicado por conta das panelas de Teflon. Todas as pessoas. Porque O Preço da Verdade é o nome do filme. O Preço da Verdade. Pessoal, quem vai procurar em português, assista. O Preço da Verdade. E esse filme, ele fala claramente o que a gente está vivendo hoje e a gente não pode tapar os olhos para isso. Se você é mulher, você quer engravidar, você quer ter sua fertilidade, você quer ter qualidade de vida e você tem predominância estrogênica, você tem que cuidar com os disruptores endócrinos. Ah, Sara, quais são? Não sei, pesquisa. A internet está aí, digita disruptores endócrinos, o que que tem, quais são os produtos que tem, quais são os produtos que são livres dessas substâncias e vai fazendo melhores escolhas, vai estudando, vai aprendendo. É assim que funciona. Eu tenho o meu curso, né, que é os 28 dias sem furar. Lá eu ensino passo a passo para as portadoras da sopa quais são as melhores escolhas que ela pode fazer. Significa que ela vai fazer? Não. Igual eu falei, gente, eu fiz a minha unha. Não deveria, mas eu fiz. Mas eu vou te falar o que que você, que tem, o que que não tem, o que é bom evitar, o que não é bom evitar. E cada um toma a decisão, né? E cada um toma a decisão que vai fazer ou não. Exatamente. Né? Porque não é só alimentação. E aí, por isso que eu falo que eu não quero ser nutricionista. Porque o nutricionista, ele vai prescrever a dieta, mas, gente, não é assim. Não tem como eu prescrever uma dieta para você e você atingir resultado. Porque a gente tem que falar do sono, da dieta, da exposição aos disruptores endócrinos, do exercício físico, do manejo do estresse. E tudo isso que a gente tem que falar, as pessoas pensam que sabem, mas elas não entenderam o contexto de nada. E a mediocridade, ela mora fora do contexto. E o que eu gosto de fazer é ensinar o contexto das coisas para que as pessoas tenham a liberdade para elas tomarem as próprias decisões e fazer as próprias escolhas e lidar com as consequências das suas escolhas. Então, muito provavelmente, eu ficarei o resto da minha vida palestrando, vendendo curso online, montando mentorias, mas nunca eu vou querer sentar diante de uma pessoa. E aí, assim, tem gente que quer, né? Tem gente que acha que se ela sentar diante de você por meia hora, a vida dela vai mudar. Aí eu coloco meu preço lá. Meus cursos são assim, ó. Meu curso para participar do 28 dias sem furar comigo é R$70. Que é tipo assim, 28 dias de acompanhamento comigo por R$70 é menos de R$3 por dia, né? Agora, se a pessoa quiser conversar meia hora só comigo para eu ler exame, para eu prescrever alguma coisa, para dizer o que ela tem que fazer, aí é R$700. Porque eu não quero, mas se você quer, então tá bom. Você quer, então paga, né? Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Porque eu preciso ensinar o caminho, né, Henrique? E é o contexto, e aí é tudo. Não é só alimentação. Entendeu? Quem dera fosse só alimentação. Quem dera fosse só alimentação. Mas não é só alimentação. Eu acho que o que falta muito, sabe, Sara, na grande maioria das pessoas, e é o que eu tenho observado cada vez mais, é uma coisa chamada autorresponsabilidade. As pessoas, elas querem colocar a responsabilidade da vida delas sobre outras pessoas. Então, ela quer contratar a Sara para que a Sara possa se preocupar por ela. E dizer o que é que ela tem que fazer. E não é assim que funciona. Tá entendendo? O nosso objetivo, pelo menos o meu objetivo, quando eu atendo uma pessoa, é que a pessoa aprenda como ela deve proceder por si só. Eu vou ser o facilitador, que vou orientar até determinado ponto. A partir daí, ela tem conhecimento suficiente para seguir sozinha. Não adianta você ficar o tempo todo querendo que a pessoa dependa de você, ou querendo orientar a pessoa, ou querendo que ela dependa das suas orientações, se ela precisa ter o livre-arbítrio dela para escolher pintar as unhas ou não, comer soja ou não, tá entendendo? Usar o desodorante XYZ ou não. Isso é uma questão... Aveia, né? Então, é uma questão que vai depender exclusivamente dela. E aqui é que mora o grande lance. Porque hoje nós vivemos num mundo que o conhecimento ele é muito amplo.
quando você é leigo, é difícil você conseguir separar o joio do trigo, né? É difícil. Por que que eu vou acreditar no Henrique e na Sara e não no médico isso, no médico aquilo, né? Por que que eu vou acreditar que a aveia é isso que o pessoal está falando, ou eu vou acreditar que a aveia faz mal, como o Henrique botou lá no post, tá entendendo? Então, eu vou acreditar em quem? A minha sugestão sempre é acredite em você mesmo, experimente e vê como é que você se sente, tá entendendo? Eu acho que leia as duas coisas, pelo menos, para você ter uma ideia. E toma a melhor decisão para você. Eu não tenho como tomar decisão para o meu paciente. A Sara não tem como tomar decisão para o paciente ou para as mentorandas dela, né? A gente só expõe as informações. E aí a decisão está na mão da pessoa que está ouvindo a informação. E é interessante você falar sobre isso também, porque as pessoas elas têm uma noção muito... Elas estão vivendo muito fora da realidade, eu percebo, assim, né? Ontem também tive um questionamento sobre isso, porque o meu curso ele se chama 28 dias sem furar. E ele vem daquele projeto que eu fiz de 180 dias sem furar, que eu estava na meta para o espetáculo do fim do ano. E aí eu pensei assim, eu não vou ficar 6 meses acompanhando as pessoas, mas eu posso, em um mês, passar as informações para que ela tenha esse autocontrole, essa autorresponsabilidade, ela tenha conhecimento, ela possa fazer as próprias escolhas, né? Então, eu dei o nome do meu projeto de 28 dias sem furar. A gente está na 3ª edição agora. Vai encerrar as vagas dia 29. E aí, a moça perguntou assim, mas é garantido que em 28 dias eu vou ter resultados? Eu comecei a rir também. Falei assim, meu amor. Gente, aí eu expliquei, olha, em 28 dias eu vou te passar todas as informações que estiverem ao meu alcance de passar, porque também eu acho que o meu processo ele dura 5 anos, né? Porque o processo ele não acaba, né? Ele tem continuidade, ele tem idas e vindas. Então, o meu processo, que eu tô tendo resultados ainda das escolhas que eu faço, boas e ruins, porque eu também não faço só escolhas boas. Mas ele dura 5 anos. Mas em 28 dias eu vou te passar a base, porque a gente não entende a base. Porque as pessoas elas não entendem o que é ter uma base consolidada. Elas acham assim, aí a pessoa, mas eu não vou poder comer nada de errado, porque e quando tiver um aniversário? E quando tiver uma festa? Mas, gente, as eventualidades nem chegaram ainda. A gente está tão preocupado com as eventualidades e a gente não cuidou da base. Então, eu vou te ensinar a ter uma base saudável, porque quem tem uma base saudável não é um ET, tá vivendo na Terra ainda. E a Terra, em 2023, a gente tem aí um monte de coisas que a gente não tinha na nossa ancestralidade. A gente está tendo que lidar com essas questões ainda, né? E outras surgirão. Pode falar. Exato. E é interessante, Sara, você ter colocado isso é garantido que eu vou ter. Gente, a gente não pode garantir absolutamente nada. É tão assim que até mesmo quando você você compra um aparelho, sei lá, um computador, ele pode vir com defeito de fábrica. Como é que eu vou garantir um processo que vai depender de atitudes e decisões que você vai tomar e que vai depender da resposta do teu organismo que eu não conheço? Tá entendendo? Essa história, e eu fiz um vídeo, acho que há 2 semanas atrás, e a gente vê muito, mas o problema é esse, a gente vê muito profissional dizendo isso. Eu garanto que você vai ter esse resultado. Gente, é assim, qualquer profissional que disser 2 coisas para você, profissional de saúde, da nutrição, que disser que você vai perder peso, que você vai ter resultado sem deixar de comer nada do que você gosta, que não vai fazer restrição, e qualquer um que diga que vai garantir determinado resultado em determinado tempo, esses dois tipos de profissional aqui estão mentindo. Porque não dá para você garantir nada. Se desse para garantir, não precisava de nutricionista. A gente estava todo mundo bem, porque era super simples. Mas não existe garantia. Tá entendendo? Viver não tem garantia. A única garantia que a gente tem quando vive é que a gente vai morrer. Isso só. Tá entendendo? Não tem outra garantia. Então a gente tem que viver. Viver é perigoso, galera. Viver é perigoso. Viver é desafio todos os dias. E a gente tem que estar corrigindo o curso o tempo todo. Eu fui para o Rio Grande do Norte esse fim de semana para visitar meu sogro.
e são 560 quilômetros mais ou menos de ida e 560 quilômetros de volta. Você vê um bocado de coisa na estrada que você tem que corrigir seu curso. Não dá para você dizer assim, então eu vou usar sempre a mesma velocidade, vou usar sempre, vou ficar com a direção sempre nesse ponto. Não dá. Por quê? Porque mesmo que você já tenha feito essa viagem, você tenha usado esse procedimento num determinada vez, a próxima vez você vai ter que usar um procedimento diferente. Porque apareceu um buraco na pista diferente, porque os carros que estão na sua frente são diferentes, os carros que estão atrás de você são diferentes. A vida é assim, a gente está mudando o tempo todo. Eu lembro de um vídeo do Stephen Covey, que eu vi há muito tempo atrás, que ele dizia, a única constante que nós temos na vida é a mudança. E a gente tem que estar preparado para isso. Agora, o grande lance é que as pessoas elas não têm uma filosofia histórica de vida, né? A filosofia histórica diz o quê? Se a única constante é a mudança, eu não vou reclamar da mudança. Eu vou abraçar a mudança. Porque é a única forma que tem de eu ser feliz. Outro dia, Sara, eu estava conversando com uma paciente e ela estava me falando sobre negócio de doce e tudo mais. E eu falei para ela que eu era compulsivo com doce e que eu preferia não ter nenhum doce em casa, porque isso me dava mais segurança de conseguir controlar a questão da minha compulsão, né? E ela disse, mas é muito triste viver assim. Aí eu disse, não é triste viver assim. Triste é você ser escravo dos seus desejos. Triste é você viver obeso, com diabetes, ter que cortar um dedo. Isso é que é tristeza. Eu me controlar é tristeza? Eu não ter doce na minha casa é tristeza? Não, eu só estou aprendendo a lidar com a realidade da minha vida. A realidade da minha vida qual é? Eu não posso ter doce em casa, porque se eu tiver, eu vou comer. Então, se essa é a realidade da minha vida, é como se Deus tivesse colocado para mim um jogo de cartas. Né? A gente está jogando. E eu recebi essa carta, a carta da compulsão. E o que eu posso fazer? É uma carta que eu recebi, eu tenho que lidar com ela de alguma forma. Tá entendendo? Eu não posso esconder a carta, botar dentro da manga. Não dá. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas ficam querendo viver uma vida que não existe. Uma vida perfeita, uma vida sem isso, sem aquilo. Não existe isso. Kant já dizia, né? Que o homem é escravo dos seus desejos. Exato. E a disciplina é liberdade, né? Isso o Renato Russo já dizia também. Exatamente. Disciplina é liberdade. E eu fiz uma live sobre disciplina no meu perfil fechado lá dos 28 dias, falando sobre disciplina. Foi a live mais elogiada de toda a minha vida inteira, nesses 4 anos criando conteúdo aqui na rede social sobre síndrome de ovários policísticos e saúde. Porque as pessoas não sabem o que é disciplina. Elas confundem muito disciplina com motivação. Muito, muito, muito. É verdade. Mas muito, assim. É verdade. E realmente quando você explica, quando você dá nome aos bois e você explica que disciplina é liberdade e você explica como fazer para desenvolver disciplina, faz assim, né, na cabeça das pessoas. E eu não julgo, porque eu também fui essa pessoa. Eu fico feliz que o conhecimento chegou para mim e eu sou jovem ainda. Então, mas muitas pessoas já estão deixando de viver uma vida incrível. Porque eu posso dizer hoje que eu tenho uma vida incrível, que eu realizei todos os meus maiores sonhos, mesmo vindo de família pobre paupérrima mesmo tendo passado fome na infância, mesmo com toda a minha história de dificuldade. Até recentemente, né, eu compartilhei algumas coisas que ninguém nem imaginava que estava passando. Mas hoje eu posso dizer que eu sou super realizada. É lógico que eu tenho sonhos para realizar ainda, porque a vida é assim, né? A gente idealiza, realiza e desidealiza, né? Essa é a graça da vida. Mas eu posso dizer que eu tenho uma vida incrível. E sim, obesidade ela é uma doença que não tem cura, assim como a SOP. A SOP ela é uma doença que não tem cura, mas tem remissão e controle. Então é uma eterna vigilância. Eu também não posso. Eu acho que eu devo ter, nos últimos 3 meses, eu devo ter engordado uns 6 ou 7 quilos. Que agora eu vou pegar, falei pro William, agora eu já peguei firme novamente. E eu criei os 28 dias para eu me manter em tratamento. Sim. Não vou negar. Sim. Porque para mim é difícil. Para mim é difícil fazer escolhas saudáveis todos os dias. É outra coisa que... compromisso, eu consigo. Pois é, se assumir um compromisso com as suas mentorandas. Eu sempre falo isso, sabe, Sara? Que a melhor forma que tem de você assumir um compromisso com você mesmo
é você assumir o compromisso de orientar outras pessoas naquele aspecto. Porque quando você deixa de pensar em si e começa a se dedicar em ajudar as outras pessoas, naturalmente você começa a pensar em si, porque você começa a pensar como é que eu vou falar isso se eu não estou fazendo? Tá entendendo? É muito interessante. Você começa a pensar de forma diferente quando você faz isso. É um dos fatores. E assim, a gente vive na vida que a gente tem hoje, a gente está o tempo todo nadando contra a maré, né? A gente está nadando contra a maré. A maré do cônjuge que não respeita a sua dieta e que traz sorvete para dentro de casa. A maré do passeio no shopping que é cheio de comida gostosa. A maré do aniversário do filho que dá para você o primeiro pedaço de bolo. A maré da preguiça de acordar de manhã para ir para academia. Sabe? Tudo isso a gente está nadando contra. E quando você está nadando contra a maré, só tem uma forma de você ir para frente. É se você estiver nadando forte. Com velocidade acima da velocidade da maré contrária. Né? Agora, um ponto importante. Mesmo que você queira ficar parado, ou seja, não, eu quero ficar parado, saiba que você não pode deixar de nadar. Porque a maré vai te levar se você deixar de nadar. Esse é que é o grande lance. E é o que as pessoas não compreendem. Ou elas estão nadando muito forte, ou elas estão deixando a maré levar. Elas esquecem desse ponto aqui, que é entre o 8 e o 80, que é o ponto onde você pode continuar nadando numa velocidadezinha um pouco menor para se recuperar, para poder dar recuperar o ânimo e depois seguir em frente com mais força, né? Então, a gente precisa ter essa noção. Para ficar parado, tem que continuar se movimentando. Não tem jeito. É incrível. Eu esqueci, dias eu vi um vídeo, compartilhei aqui também do sistema solar. Não sei se você chegou a ver. Que é fantástico você saber que tudo está em movimento. A gente não está girando em torno do Sol. O Sol também está indo para algum lugar. Eu vi aquele vídeo, muito show. Nossa, você olha aquilo assim, você fala, bicho, nada, nem o tempo é estático. Nem o tempo, a gente não consegue definir tempo, porque o tempo lá na Lua é diferente do tempo daqui, o tempo em Marte é diferente do tempo daqui, o tempo em outras galáxias passa de uma velocidade diferente da daqui. Agora eu tô aqui, daqui 5 minutos eu não tô mais. Então, assim, tudo é movimento. Não tem como você estagnar. Você tem que estar... E outra, constante aprendizado. A gente não pode ter preguiça de aprender. É interessante falar isso, porque eu sei que não tem nada a ver com o tema da live, mas a única forma da gente criar novos neurônios, porque antes a gente acreditava que neurônios não nasciam novos, né? Uhum. Mas a única forma da gente criar novos neurônios é através do exercício físico e do aprendizado. Então, se você não quer desenvolver mal de Alzheimer, se você não quer ter demência, esquecer as coisas, ficar com a mente atrofiada mesmo, que nem eu falei, eu tenho dificuldade de aprendizado, e eu confesso, eu tenho. Só que o que acontece? Eu tenho um ponto ao meu favor. Eu sou muito esforçada. Eu sei que eu tenho que estudar. Eu tenho que ler. Eu tenho que ler, eu tenho que ouvir, eu tenho que assistir podcast, eu tenho que assistir lives, eu tenho que montar aulas, porque eu aprendo muito ensinando, então eu tenho que estar constantemente ensinando. Outro motivo de eu ter as mentorias. Eu poderia estar só ensinando balé pro resto da minha vida, montando espetáculo pro resto da minha vida. Eu sou especialista nisso. Você assistiu o espetáculo por falar nisso? Assisti. Não assisti todo, mas assisti. Especialista nisso, não sei. Não, você se garante demais. E outra coisa, olha, eu quero só dizer, aproveitando que você falou da questão do espetáculo, que o William apareceu no espetáculo e não faz live comigo. Ele tá escutando, não tá? Ele tá escutando, não tá? Pois é, viu? É verdade, ele tá ouvindo, falei pra ele. Deixa, viu, William? Deixa, viu? É bem verdade. E olha que também foi pra ele, nossa, uma prova de amor. Eu imagino. Quem é tímido é assim. Eu sempre fui muito tímido, sabe, Sara? Eu entendo perfeitamente o William. Eu tô brincando, viu, meu amigo? Eu sempre fui muito tímido. E eu tive que superar minha timidez quando eu me identifiquei com a parte de dar aula. Tá entendendo? Então, eu comecei a dar aula muito cedo, com 17 anos.
como eu me identifiquei com essa atividade, então era assim, ou eu perdi a timidez ou eu não ia conseguir dar aula, né? Então aí acabou sendo o impulsionador que eu precisava para perder um pouco da minha timidez. Não perdi toda a timidez, não. Ainda tenho dificuldade de falar eu tenho dificuldade de falar com uma pessoa. Henrique, vai ali e se apresenta. Putz, uma pessoa só é complicado. Me bote para falar na frente de 10 mil pessoas, não tem problema. Mas para falar com uma pessoa, o negócio é um pouco mais complicado. Eu sou meio tímido ainda nesse aspecto. Mas a gente vai evoluindo, né? Nossa, Henrique, mas você dá show, porque todo mundo aqui, falem aí, gente, na live, todo mundo te admira, Henrique. Eu sou Ah, que super sua legal. fã. Nossa, quando teve a primeira vez que eu participei da Jornada da Rebelião, eu já fiquei, meu Deus, você já imaginou? Aí eu ainda sonho com a Jornada da Rebelião presencial. E olha que eu não sou a pessoa do presencial, hein? Eu te Eu disse. conversei, Mas para eu poder conversei encontrar a essa galera, eu ia vez. ficar muito Eu feliz. conversei nessa ida agora para o Rio Grande do Norte, né? São 7 horas de viagem, 7, 8 horas de viagem. Eu conversei sobre isso com a minha esposa, entendeu? Que como seria interessante a gente fazer uma jornada da rebelião que fosse presencial. Seria muito legal. Mas sempre tem um entrave, né? O presencial é sempre mais complicado, né? E precisaria de um trabalho de organização muito grande e tal. Mas assim, vai rolar. Isso vai acontecer. Não garanto que vai ser 2024, mas vai acontecer. Vai acontecer porque eu tenho muita vontade de juntar todo mundo, sabe? Já pensou? Imagina, Sara, a gente fazendo uma jornada dessa, 3 dias, uma sexta-noite, sábado e domingo, de encontro, de convivência, sabe? Ia ser fantástico. Ia ser fantástico. Vai ser fantástico, melhor dizendo. Vai, eu já falei que eu te ajudo já, eu gosto de organizar evento. Eu sempre falo que eu gosto muito de organizar o evento, eu não gosto do evento, mas eu gosto de organizar evento. Espetáculo é a mesma coisa, eu detesto o dia do espetáculo, porque é um dia super cansativo, né? Um corre, aí um monte Uhum. de gente quer tirar foto, você fica com aquela bochecha dando, chega no fim do dia, sorriso já tá falso já, né? Mas organizar um negócio assim eu gosto muito. E é Legal. interessante essa questão, porque, como eu disse, e eu começo a estudar coisas que eu me sinto cobrada, né? Por exemplo, eu não queria falar sobre síndrome de ovários policísticos. O meu perfil não era para ser sobre isso. Eu não queria vender curso sobre isso, não queria dar tratamento disso. Mas foi o caminho que foi me levando, porque eu comecei a falar do meu emagrecimento. Eu sou portadora da síndrome de ovários Uhum. policísticos e eu comecei a falar sobre emagrecimento, sobre o estilo de vida. Agora eu tô praticamente assim, perita em fazer mulher engravidar, porque só vem gente me perguntando como faz para engravidar, quero engravidar. E aí as perguntas vão surgindo e eu não sei tudo. Então eu comecei a estudar para poder responder, estudar para responder. Agora sim, quando você vê, eu falei para minha mãe, eu vou ter que fazer medicina, porque daqui a pouco eu já vou ser ginecologista, parteira, porque as pessoas me perguntam e eu vou estudar sobre o assunto para poder estar assim, poder atender as expectativas das pessoas que me questionam, né? Porque assim, eu imagino que com você deva acontecer a mesma coisa. Das pessoas pensarem que você sabe tudo sobre É. alguma coisa. E aí você não sabe. Você tem que Não. ser. E aí a gente tem que procurar, tem que ir atrás. Às vezes as pessoas colocam umas coisas assim, tipo, Henrique, fulano de tal tem uma doença XYZ, como é que faz? Gente, eu nunca vi essa doença na minha vida. Aí lá vai eu ter que pesquisar. A sorte é que eu tenho uma esposa médica, né? Já ajuda, né? Já ajuda bastante. Mas é bem complicado mesmo. Bem complicado. A Suzana Cardoso está perguntando qual é o teu Instagram. Suzana, aqui em cima, ó, se você ver, tem o meu nome e tem o nome da Sara logo em seguida. É só você clicar, você consegue ver o Instagram dela. É Sara, com H no final, Galhardoni, tá? Sara, me fala, deixa eu então, tava digitando lá no grupo da jornada, né? Porque já são 7 horas agora, e eu sei que tanto você quanto eu temos muitas coisas, muitos afazeres, né? Mas eu estava digitando lá no grupo da jornada antes da gente começar, e aí aqui em primeira mão, né? Só quem sabe disso são as pessoas, os palestrantes da jornada, em primeira mão. A gente tinha projetado começar a vender os ingressos da jornada só no dia 1º de agosto, que é a próxima terça-feira, mas eu fiz uma enquete hoje e teve trocentas pessoas que votaram para começar a vender logo o ingresso da jornada.
Então, a partir de manhã já vai estar disponível para compra os ingressos da terceira edição da Jornada da Rebelião Saudável, que tem como palestrante nossa querida Sara Galhardoni, que vai estar lá palestrando. Como é que vai ser o título da tua palestra, Sara? Vai ser, eu acho que é Síndrome de Ovários Policísticos, uma doença do descompasso evolutivo. Para a gente entender que não é uma condição dos nossos ovários, nem do nosso aparelho reprodutivo. Ela é uma doença que ela é causada por conta do estilo de vida que nós temos. Muito e bom. Aí eu vou só complementar também, Henrique, o tema da nossa live, que a gente acabou falando de tantos assuntos, né? Mas as causas da predominância estrogênica, para vocês pesquisarem, caso tenham interesse. Então, seria a obesidade, o estilo da alimentação, a dieta, a exposição a xenoestrógenos, a pílula. Então, assim, pílula não trata síndrome de ovários policísticos. Já começa aí, não trata. Ah, mas o ginecologista prescreveu. Não trata. Só mascara os sintomas. Só mascara os sintomas e agrava a síndrome. Ah, mas ele é o médico, ele é o detentor de toda sabedoria. Ele é ser humano igual a gente. Ele está sujeito a erro e o conhecimento não chegou para ele ainda. Você não é obrigado a tomar. Exato. Então, não trata e agrava os sintomas e ainda causa predominância estrogênica. Efeito estresse crônico, cortisol elevado o tempo todo também pode ser uma das causas da predominância estrogênica, disfunções ovarianas, o envelhecimento, isso também pode acontecer, problemas hepáticos, e aí também entra a questão do xenoestrógenos, porque o nosso fígado, ele é o órgão responsável por filtrar tudo. Então, assim, deu um bate-boca aqui no meu Instagram semana passada, foi 2 semanas só falando sobre isso, sobre as pílulas emagrecedoras. Teve uma seguidora que veio querer me dar sermão, falando que não, que as pílulas emagrecedoras tem muitas que ajudam na compulsão, que são apenas vitaminas e minerais em forma de pílula. Não, gente, não. Tomou remédio demais, pílula demais, suplemento em excesso, vai dar sobrecarga no fígado, porque é o fígado que faz toda essa filtração. Fígado sobrecarregado, predominância estrogênica. E o pessoal não entende, sabe, Sara, que o fígado resolve tudo. Ele vai resolver não só o remédio que você tomar, não só as pílulas para emagrecer, mas ele vai resolver também e sofrer com o suco detox que você está tomando. Ele vai sofrer também com aquele monte de tintura e fitoterápico que você está tomando, porque tem um médico XYZ que está dizendo que você tem que viver desparasitando porque você tem parasita até saindo pelos ouvidos. Tudo isso vai ser resolvido no fígado, tá? Não esqueçam desse assunto, tá certo? O fígado, ele é, sem sombra de dúvidas, a central metabólica e de desintoxicação do corpo. Então, faça o seguinte, não sobrecarrega o bichinho, não. Até estão perguntando, suplementos também? Gente, eu não sou contra medicamentos e nem suplementos. Não é isso, não sou naturalista, Bob Marley, nada disso. Não é para morrer sem tomar medicamento. Não é isso. William tá dando risada. Não é isso, não sou contra. Que maravilha que a medicina evoluiu, que a ciência evoluiu, que a gente tem essas ferramentas. Só que a gente tem que lançar mão das ferramentas com parcimônia e com sabedoria. E é por isso que a gente tem que ter conhecimento. Você tem que saber o que você está tomando, para onde aquilo vai, o que aquilo causa, qual que é o efeito disso no teu organismo. Então, assim, conhecimento. Conhecimento é liberdade, porque ele te proporciona fazer escolhas. Exatamente. E a gente pode fazer escolhas inteligentes e a gente pode fazer escolhas burras. A gente vai... Tem até uma frase que não quero ser a pessoa mais chata dessa live, mas que diz o seguinte: o idiota, ele merece o sofrimento que tem. Por quê? Porque você vai ser refém das suas escolhas. Se você fizer escolhas inteligentes, você vai ter consequências legais. Se você fizer escolhas burras, ai, mas eu não sabia, mas eu fui iludido, mas o médico falou, porque o médico disse que eu tenho que tomar um anticoncepcional, porque o médico prescreveu. Gente, é você que faz a escolha, não é o médico, não. Ele pode carimbar num papel, mas a escolha é tua e você tem que ter conhecimento, porque senão você vai ficar refém mesmo. Você vai ficar refém de indústria farmacêutica, de indústria alimentícia, de médico.
você vai fazer o curso com a Sara Gagliardoni e vai querer fazer tudo que ela pregou e aí a sua vida vai por água abaixo. Então, assim, você tem que saber Tem que ter conhecimento, discernimento. tem que ter Discernimento e autorresponsabilidade, né? E assim, pessoal, é aquilo que a Sara falou, não é que você vai ignorar medicamentos ou ignorar o médico, não, não é isso. A ideia não é essa, nunca foi essa, tá? A gente quer os médicos como parceiros, para com eles a gente possa discutir cada caso e possa entender como é que a coisa toda funciona e possa encontrar a melhor alternativa. Mas para isso a gente precisa de médicos bem informados, de médicos que estudem, de médicos que entendam do processo e de médicos que não se achem. Porque o grande lance é esse. Tá entendendo? Eu tenho convivido com muitos médicos por conta da minha esposa ser médica e tem uma nova geração que está chegando aí que é uma geração interessante. Uma geração jovem, tá entendendo? Mas tem uma geração que também está chegando e uma geração que já existe que acha que o médico é, como você falou, Sara, o detentor de todo saber, que você tem que baixar a cabeça e dizer sim, senhor, para tudo que ele fala. E não é bem assim, tá entendendo? Também não estou dizendo que você vai dizer o que o médico tem que fazer, não é isso. Porque a gente fala as coisas, as pessoas elas viajam na maionese. Não é isso que eu estou dizendo também. Mas é que você possa, com o seu médico, ter uma decisão compartilhada. É que quando ele diz, olha, eu quero que você faça isso. Aí você diz assim, tá, existem outras alternativas? As outras alternativas. A alternativa A é a que você quer, mas a alternativa B e a alternativa C. Quais são os problemas, quais são os prós, quais são os contras? Vamos conversar. É assim que funciona o diálogo com o médico. Tá entendendo? Não é simplesmente, você quer que eu faça? Ah, pois eu não vou fazer, não. Não, não é isso. E também não é, vou fazer e tá tudo certo. É discutir com o médico quais são as melhores alternativas. Chama-se decisão compartilhada. Isso faz parte do processo. E deveria ser assim. Tá entendendo? O médico ele deve dialogar com o paciente. O nutricionista também deve dialogar com o paciente. O fisioterapeuta também deve dialogar com o paciente. O farmacêutico, qualquer profissional da área de saúde. Não funciona essa história de o profissional da área de saúde sabe tudo e o outro não sabe. Porque a partir do momento que você se coloca numa posição de que você sabe tudo e de que o seu paciente tem que cumprir as suas ordens, você esquece da individualidade, porque o paciente pode começar, por exemplo, no meu caso, né, pode começar a fazer uma determinada dieta e não se dá bem. Nem todo mundo nasceu para fazer dieta cetogênica, dieta carnívora, dieta low carb, não. Né? É isso. Sem Show de defeitos. bola. Show de bola. Então, galerinha, muito obrigado pela atenção de todos. Lembra do seguinte, amanhã, a partir de amanhã, os ingressos da jornada 3 já estarão à venda. Primeiro lote, tá certo? Preço promocional mais baixo. Aproveita, tá certo? Aproveita para poder você garantir logo a sua vaga para ter palestras com nada mais nada menos do que Sara Gagliardoni, né? Sara Gagliardoni fazendo palestra pra gente e a gente vai ter outros palestrantes maravilhosos. Todos eles estão identificados aí nos posts. A galera tá fazendo live. Você tem uma live agora, né, Sara? Tem uma live agora, 8h30, com o Dr. Regis, que será palestrante na jornada também. E ele também ele é mentor nos 28 dias junto comigo. Então, a gente vai falar da jornada e vai falar dos 28 Que dias. legal. O pessoal vai me aguentar falando da jornada agora e dos 28. Só isso que eu vou falar. Até o dia 29 é só 28 dias de jornada e depois é só jornada. Show de bola. Me aguentem, me aguentem. Show de bola. Minha querida, lembra de falar então na live que os ingressos vão estar à venda amanhã. Amanhã, né? Tá certo? E muito obrigado. A partir de que horário você pode comprar? Amanhã começa 12h01, né? Então, a partir da meia-noite já está liberado. A partir da meia-noite já vai estar à venda lá. Né? Eu já vou deixar o link pronto lá na bio, essa coisa toda. Perfeito. Depois do dia 29, eu vou colocar no link na minha bio. Posso colocar o link da jornada na minha bio também? Deve, claro. Vou pôr também. Legal. Acho que eu já vou até pedir para o pessoal da minha equipe colocar já, então. Porque já Pode colocar já. Pode colocar já. Querida, muito obrigado por ter aceitado o convite da jornada. Muito obrigado por ter aceitado o convite para essa live. Muito obrigado por ser a pessoa que você é. Você inspira. Pode ter certeza. Feliz demais. Não tenho muitas travas na língua. Às vezes eu falo mais que deveria. Não, mas tem que falar mesmo. Bom é assim.
Um beijo grande. Manda um abraço pro meu amigo William. Eu tenho um coração bom, tá, gente? O William tá mandando abraço também. Tchau. Tchau, tchau. Ótima noite, Beijo. pessoal.